Olá pessoal, hoje nós veremos mais um gambito na defesa holandesa do peão dama. É conhecido também como um gambito de ala. Por exemplo, ele é similar ao gambito de ala na siciliana, E4, C5, B4. Por que o lance B4? Para afastar o peão de C do centro e o branco tentar dominar o centro. Depois de C, B4, D4 e o branco tem o centro recomendado pelas cartilhas de xadrez. Tem o centro, 2 peões na quarta. Bom, vejamos como isso é possível na defesa holandesa. Nós vamos ver uma partida de 1997, num torneio acho que na Alemanha, entre um jogador de 2,490 e um de 2,250. D4, F5, a defesa holandesa. Anteriormente, nós vimos aqui E4, que é o gambito Stalton. Talvez seja mais comum, mas de hoje nós veremos G4. O mesmo objetivo, afastar o peão do centro para poder dominar o centro. Jogar E4 e ter o centro que os manuais pedem. É possível, antes desse G4 também, é possível jogar com o mesmo tema, com a mesma ideia, dama D3, G5, G4, FG4, H3, com similaridades também com o gambito Benko, onde os peões da ala são doados para melhor desenvolvimento. Bom, depois de H3, GH3, cavalo H3, e o branco vai ter uma posição mais livre. Vejam que a casa F5, a qual o bispo viria, que é a casa ideal para o bispo negro das casas brancas, não é possível por causa do dama D3. Por isso que dama D3 é coisa. Bom, vejamos. Depois de F5, o gambito em si, G4. Aí está. Um gambito de ala é chamado de é um nome esquisito, Krejcik Gambit na holandesa. É um nome que eu me recuso a falar. Eu só colocarei na descrição do vídeo. Depois de G4, FG4. Por exemplo, E6, tentando manter o peão em F5, bispo F4, FG4, E4, e o branco também tem boa partida. G6, por exemplo, G toma F5, G por F5, E4, e devido à ameaça em H5, o branco está muito melhor. Bom, depois de G4, FG4, vejamos. E4. Aí está, o branco domina o centro, ao preço de um peão lateral. Poderia se jogar em vez de E4 também em H3, D5, dama D3, vejam, similaridade. Cavalo F6, HG4, bispo G4, F3, bispo H5, cavalo C3 com posterior E4 e bem no estilo de gambito também. Mas vejamos como segue depois de E4, D5, E5. Parece que o negro vai conseguir a casa F5 para o bispo, mas a cunha ou a vantagem em espaço no branco compensa o peão de menos. Bispo F5. Aqui parece que o negro vai ficar bem, pois coloca o bispo na sua melhor casa, evita peças em D3. Cavalo E2, claro, tentando ir para G3, tirando o bispo do seu conforto de F5. Dama D7. Bispo E4, por exemplo, torre G1 e tranquilo também. O branco também está bem. Cavalo G3. Depois dama D7, cavalo D3. Cavalo C6. Bispo G3, H3 seria uma outra variante no qual também o branco ficaria bem. Depois de cavalo D3, cavalo C6, desenvolvendo as peças. C3. E o centro estendido com a cunha em E5 garante ao branco mais espaço no centro, o qual é uma vantagem. Vejamos como parece que até aqui o preto não está inferior, mas vejamos como a partida segue. G6, H3. Vantagem em espaço que o peão branco em E5 proporciona
o branco tem alguma vantagem em espaço aqui. G toma H3 e finalmente o negro começa seu primeiro deslize. O branco agora pode ficar tranquilo com o seu par de bispos. Cavalo por F5, dama por F5, e agora é só não ter pressa em jogar bispo por H3, porque se, por exemplo, bispo H3 agora, dama E4, cheque, e fica ruim, é ruim. Rei D2, bispo H6, F4, bispo por F4 e é mate. Então precisa só tomar cuidado e não ser apressado. Então, cavalo D2 primeiro. Garante que a dama não entre em E4. E agora o próximo lance é jogar bispo por H3 com vantagem. Com vantagem com par de bispo. Bispo H6, outra imprecisão. Bispo H6, outra imprecisão. E6 seria necessário. Seguiria bispo por H3, dama F7, dama G4, cavalo D8, cavalo F3 e o negro pode se sustentar aqui. Olha a imprecisão. Depois de cavalo D2, bispo H6. Bispo por H3. Bispo D2, cheque, rei D2. Único e bom. Claro que não pode bispo D2 por causa daquela variante. Dama E4, cheque e vai cair a torre de H1. Certo? Com cheque ainda. Dama por D2 também. Dama E4 e de novo o mesmo problema, a torre de H1 está sem defesa, o preto ganha. Então, depois de bispo D2, rei D2, único e bom. Dama por F2 cheque. O preto começa a ser guloso, tomando muitos peões e colocando a sua dama numa casa que pode não ter volta. Parece que tem... Mas vejam também a vantagem em desenvolvimento do branco. As peças desenvolvidas, quanto ao negro somente tem a dama e mal colocada ainda. Rei D3, dama G3, cheque, bispo E3. O branco continua desenvolvendo e a dama agora ameaça mover a dama para E2 e depois de torre de A, G1, a dama pode cair. Com ideias assim de dama E2, torre G1 e a dama pode cair. Não pode dama H4, que tem bispo D7 cheque, ganhando a dama. Então, aqui o negro já tem problemas. Bom, e por esses problemas ele se apressa e resolve espernear. Se vê mal e joga cavalo por E5 cheque. Por esperneio, para a dama poder voltar. Bf2 5, o branco reconta. Dama A4 cheque. Rei D7, rei F7. C6, por exemplo, poderia ser uma outra variante. Bispo D4, dama E4, rei D2, cavalo F6, torre de A E1, dama F4, cheque, rei C2, com ameaças de torre F1, bispo F6, etc, etc. Está muito mal e tem que ter uma peça a menos. E só com a dama, praticamente só com a dama desenvolvida. A estratégia negra foi vencida. Depois de E5, dama por E5, dama 4, rei F7, torre de A, F1, cavalo F6, torre por F6, e agora vem o arremate. A posição já pede o arremate. Dama por F6. Por exemplo, E toma F6, seguiria dama D7, cheque, dama E7, bispo E6, bispo rei F8, bispo H6, cheque, dama por G7, bispo por G7, e é mate. Os problemas de colocar somente a dama para jogar em detrimento do desenvolvimento. Depois de torre F6, dama por F6, torre F1, e o negro jogou a toalha. Uma partida que ilustra bem esse gambito. Dá uma ideia de como jogar com o centro, em detrimento de um peão lateral. Bom, meus amigos, o que eu tinha para hoje é isso. Gambito Krejcik na defesa holandesa. Se gostou, dê o seu like, me ajude. Ajude-me a fazer o canal ir para crescer. Coloquem ele nas suas redes sociais, se gostou.
Um abraço e até o próximo.